Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Curiotopia. Hoje vamos falar sobre alimentos. Você acha possível um alimento ser aparentemente saudável e ao mesmo tempo perigoso? Então você vai ficar surpreso com o que vou contar nesse vídeo. Será que comer açaí pode trazer algum mal à sua saúde? A lichia pode ser consumida à vontade? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou te mostrar como alimentos comuns em nosso dia a dia podem representar um enorme risco para a sua saúde, ou até mesmo para a sua vida. Antes de começarmos, deixe um like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. Hoje em dia precisamos ter o conhecimento de que alguns alimentos que você conhece têm um certo limite de consumo, que ao ser ultrapassado pode causar sintomas, agravar doenças e até causar a morte. Mas calma! Não é preciso deixar de consumir nenhum desses alimentos. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Fique comigo até o final para aprender como escolher, preparar e consumir todos esses alimentos com segurança. Lichia. A lichia é uma fruta muito saborosa, não é mesmo? Vou contar uma história para vocês. A lichia, principalmente nas festas de fim de ano, é uma fruta que requer bastante atenção ao consumo. Na região do norte da Índia, em uma área carente, um mistério rondava ceifando a vida de mais de 100 crianças anualmente. A narrativa de horror se repetia, as crianças chegavam em maio, trazidas por mães apreensivas ao superlotado hospital da cidade. Aparentemente saudáveis horas antes, elas brincavam normalmente, mas subitamente na madrugada, gritavam bastante antes de convulsionar e entrar em coma devido ao inchaço cerebral. Os médicos lutavam para parar as convulsões e manter as crianças hidratadas. Com os corações apertados, eles testemunhavam ao lado de pais desesperados o trágico desfecho, frequentemente em questão de horas. O mistério continuava sem uma causa. Em 2017, um estudo na revista científica The Lancet trouxe a explicação: a ingestão de lichia em jejum acaba gerando a doença. Em crianças com baixos níveis de açúcar, a toxina da fruta impede a produção de glicose no fígado. Os episódios se repetiam anualmente na safra de lichia na região. Com as novas orientações médicas, o número de óbitos despencou. Não se deve permitir que crianças fiquem muito tempo sem se alimentar, e a quantidade de lichias deve ser moderada. Portanto, aproveite a lichia, mas com moderação e estômago saciado. Carambola. Essa frutinha em formato de estrela é bem famosa no Brasil, podendo ser consumida também na forma de suco, chá, extrato concentrado e até como erva medicinal. À primeira vista, parece inofensiva. No entanto, o que muitos não sabem é que apesar de ser rica em vitaminas, sais minerais e antioxidantes, a fruta é capaz de prejudicar a saúde. Ela é bastante perigosa para pessoas que têm problemas renais. O motivo? Ela possui uma toxina chamada caramboxina, que pode levar pessoas com problemas renais à morte e trazer riscos, inclusive para pessoas saudáveis. Essa neurotoxina age no cérebro e pode causar agitação, fraqueza, falta de sensibilidade no corpo, confusão mental e até deixar quem come a fruta em coma, com risco de morte. Então pessoas com insuficiência renal crônica não podem comer carambola, pois a caramboxina é eliminada pelos rins. Quando os rins já têm uma deficiência nesse processo de limpeza, a toxina se acumula no sangue, causando danos ao cérebro. Existem relatos de intoxicação pela fruta em pessoas saudáveis que consumiram somente um copo de suco da fruta. Mas de um modo geral, as intoxicações acontecem quando existe um consumo exagerado da carambola. Para quem não possui doença renal, não há problema em comer a fruta, fazer suco ou utilizá-la em outras preparações, desde que o consumo seja moderado. Açaí. O açaí é um ótimo e saboroso alimento, é riquíssimo em polifenóis e vitaminas. Em 2010, um jovem residente do estado do Pará chamado Daniel, de 21 anos, foi internado após apresentar alguns sintomas. Começou a ter febre no período da tarde, suores à noite e dor de cabeça durante 20 dias.
Seus exames mostraram dilatação do coração e um bloqueio cardíaco, que precisou de um marca-passo. Um tempo depois foi descoberto que ele tinha doença de Chagas aguda, que pode ser fatal. E como ele contraiu essa doença? Apenas comendo açaí contaminado. Quando estudamos sobre doença de Chagas na escola, aprendemos que se trata de um problema provocado pelo Trypanosoma cruzi, que é transmitido através da picada do barbeiro. Isso ainda está correto, mas existem outras formas de contrair a doença, ingerindo as fezes ou o inseto inteiro infectado. Com o processamento, pode haver fezes do barbeiro ou o inseto inteiro moído junto com o açaí ou com a cana. Então tome cuidado ao consumir açaí, compre sempre de locais de confiança. Ele pode ser consumido desde que seja de marcas com selo da vigilância sanitária e pasteurizado, um processo que destrói o protozoário. Maçã. Calma pessoal. A maçã é um alimento muito nutritivo e saudável, mas nós temos que tomar cuidado com apenas um detalhe: não ingerir suas sementes. As sementes da maçã contêm uma substância chamada amidalina, que é convertida em cianeto no intestino. O cianeto prejudica a capacidade do sangue em transportar oxigênio, podendo deixar uma pessoa com baixa concentração de oxigênio no sangue, ou até mesmo em casos mais graves, levar a óbito. Claro que a pessoa teria que comer centenas de sementes de maçã para chegar a um quadro de intoxicação grave, mas é sempre melhor evitar comer as sementes e não correr riscos desnecessários. Baiacu. Você teria coragem de comer sashimi de baiacu? Mesmo após saber que ele é um dos peixes mais venenosos do mundo? Esse peixe contém um veneno 1.200 vezes mais letal que o cianeto citado anteriormente. Apesar dos riscos, ele é bem famoso e servido em alguns países. Especialmente no Japão, onde é conhecido como fugu. É um prato típico japonês que precisa ser muito bem preparado porque do contrário pode ser extremamente venenoso. Ele costuma ser servido cru, fatiado em camadas finas ou adicionado à sopa. Os filés do peixe precisam ser cortados e separados das vísceras, porque o ovário, o intestino e o fígado do baiacu contêm tetrodotoxina, um veneno potente que não pode ser removido pelo cozimento. Lá, os chefes são treinados ao longo de vários anos antes de serem autorizados a preparar o peixe para servi-lo aos clientes. Essa substância é tão perigosa que, se o cozinheiro se cortar por acidente enquanto manipula esse peixe, em poucos minutos ele teria seu sistema nervoso paralisado e sua respiração bloqueada, o levando a óbito. Apesar de todo o treinamento dos chefes para que tudo ocorra bem, cerca de 50 pessoas por ano sofrem envenenamento por fugu no Japão, e vários resultam em óbito. E aí, você teria coragem de comer o fugu? Mandioca. A mandioca é uma espécie arbustiva muito famosa e conhecida no Brasil, e está presente em tristes incidentes. Isso acaba servindo de alerta sobre os perigos de sua má preparação. Em Mabini, nas Filipinas, 60 crianças foram hospitalizadas em 2005, das quais 25 não resistiram após ingerirem mandioca mal processada na escola local. No Brasil, em 2018, uma menina de 7 anos enfrentou um estado grave após consumir mandioca brava, sendo transferida para um hospital de grande porte em estado crítico. Quando falamos de mandioca, podemos distinguir entre duas variedades, a mansa e a brava. Ambas contêm uma substância tóxica chamada de cianeto de hidrogênio, muito perigosa quando consumida sem o devido preparo. Isso pode resultar em distúrbios gastrointestinais e neurológicos, como convulsões, dilatação da pupila, coma e até mesmo a morte. Porém, a mandioca mansa, também conhecida como macaxeira ou aipim, possui uma quantidade consideravelmente menor dessa substância. Ao cozinhar a macaxeira, é possível eliminar essa toxina prejudicial. No caso da mandioca brava, a única maneira de se livrar da toxina é por meio da torra, especialmente quando se produz farinha, ou através de um longo período de cozimento. A semelhança entre essas duas variedades torna bem difícil a diferenciação a olho nu. Portanto, é crucial verificar a origem da mandioca e sempre remover toda a casca antes do consumo, submetendo-a ao processo de cozimento adequado. Castanha de caju. A deliciosa e problemática castanha de caju,
que deve ser torrada antes de consumida, ela crua carrega uma substância tóxica, é a toxina urushiol, a mesma encontrada na seiva da era venenosa. A castanha mesmo torrada possui fitatos que interagem com a absorção de vitaminas e minerais. Possuem também um alto teor de oxalatos que podem ser um problema para a saúde, contribuindo para a formação de pedra nos rins. Se ingerida em pequenas quantidades, a toxina pode causar alergias e inflamações em nosso corpo. Já em grandes quantidades, o efeito no organismo pode ser fatal. Então por isso que as castanhas têm que ser torradas ou cozidas, para remover o urushiol. O calor vai garantir que as toxinas sejam eliminadas, oferecendo pouquíssimos riscos à saúde do consumidor. Então pode comer castanha sim, mas com moderação. Outra dica valiosa: tome cuidado com o leite vegetal de castanhas, pois tomá-lo todos os dias pode ser perigoso devido à grande quantidade desses antinutrientes e toxinas. Noz moscada. A noz moscada é uma especiaria muito famosa e com sabor inesquecível, mas pode ser nociva à saúde. Não pode ser consumida em excesso porque possui uma substância psicoativa chamada miristicina, que em altas doses pode causar falência de órgãos. Ela é uma substância citotóxica, significa que instrui suas próprias células a se destruírem. 2 a 3 colheres de chá de noz moscada podem ser suficientes para causar náuseas, dor de cabeça, tontura, arritmias cardíacas, alucinações e até convulsões. Mas calma, é preciso ingerir uma noz moscada inteira ou mais para que ela possa levar a óbito. Então ela pode ser usada com moderação, apenas em pitadas nas suas receitas. Milho e amendoim. Em 1974, na Índia, ocorreu um surto de hepatite que deixou quase 400 pessoas doentes. Infelizmente, 100 vieram a óbito. A investigação determinou que os óbitos resultaram do consumo de milho fortemente contaminado com aflatoxinas. Mas o que são aflatoxinas? São toxinas produzidas por alguns fungos do gênero Aspergillus. Essas toxinas, além de contaminarem os alimentos, não podem ser destruídas através do processo de cozimento. No milho, o fungo pode ser reconhecido por um mofo verde acinzentado crescendo em grãos de milho no campo ou no armazenamento. O que aconteceu no caso citado na Índia foi um caso de ampla intoxicação aguda. Esse caso é raro de acontecer pois necessita de um nível bem alto de contaminação. Agora, pode acontecer também uma exposição frequente a pequenas quantidades à aflatoxina. A aflatoxina do tipo B1, o mais comum, está comprovadamente relacionada ao câncer de fígado, como também é entre todas as substâncias conhecidas, aquela com maior capacidade de causar esse tipo de tumor. Os maiores responsáveis pela contaminação por aflatoxina são o milho e o amendoim, pois além de mais susceptíveis ao fungo, eles são, geralmente, consumidos em grandes quantidades. A contaminação pode ocorrer em qualquer estágio da produção de alimentos, desde o cultivo até o armazenamento. Por isso, as medidas sanitárias devem tomar cuidado com o plantio, a colheita e o armazenamento desses produtos. Esses são alimentos que também podem ser consumidos sem problemas, desde que não estejam contaminados. Então tome cuidado ao escolher esses produtos, escolha os que têm selo de garantia, observe se a embalagem está danificada, o prazo de validade, e os consuma em um curto período de tempo. Sabugueiro. É uma planta medicinal com um fruto muito saboroso, e é muito boa para tratar sintomas de gripes e resfriados. Porém, seus frutos devem ser bem preparados antes de ingeri-los, caso contrário pode ser perigoso. Eles devem estar cozidos e maduros. Caso seja preparado de forma inadequada, sem cozinhar ou usando ramos, casca ou folhas, ele pode liberar o ácido hidrociânico, ou seja, novamente o cianeto. Isso pode causar vômitos, náuseas e diarreia severa. Há relatos de pessoas que adoeceram após tomarem suco de frutas frescas colhidas na hora, incluindo as folhas e ramos, da variedade mexicana. Então fique atento quando for consumir seu fruto, ou caso vá tomar um suco da fruta. Uma curiosidade importante é que preparações comerciais, como xaropes e remédios para tratar gripes, não contêm cianeto. Feijão. Esse alimento está no almoço de todo brasileiro.
É o básico junto com o arroz. Me diz aí, você já comeu feijão vermelho? Você sabe preparar corretamente? O feijão vermelho cru possui uma substância que é um tipo de lectina chamada fitoamaglutinina, que é muito difícil de ser digerida. Se você não cozinhar direito este feijão, a lectina pode causar náusea, dor no estômago e vômito. Existem diversos tipos de feijões, todos eles possuem quantidades diferentes de lectina, porém o feijão vermelho é o campeão nessa substância tóxica. Felizmente o cozimento elimina essa substância. Antes de cozinhá-lo, seria bom deixá-lo de molho por cerca de 18 horas, e depois ferver por 10 minutos, antes de cozinhá-lo em fogo baixo entre 40 a 60 minutos para ficarem macios, até porque os feijões também contêm uma substância chamada ácido fítico. Ela pode reduzir a absorção de minerais como ferro e cálcio. Então esse alimento também pode ser ingerido sem problemas desde que seja preparado corretamente. Batata. A famosa batata, muito consumida no Brasil e utilizada para fazer diversas receitas. Ela não é tóxica se consumida do jeito que fazemos. Porém, caso esteja esverdeada, mesmo que só um pouco, é sinal de que ela contém um glicoalcaloide chamado solanina, que é neurotóxico e que pode resultar em vômito, diarreia, paralisia e até mesmo em óbito se consumida em grandes quantidades. Essa substância é muito perigosa por ser inibidora da enzima acetilcolinesterase, que tem uma importante função no sistema nervoso. A presença da solanina em batatas é fácil de perceber. A batata com a substância em altos índices tem uma aparência esverdeada. Até mesmo os brotos que surgem na batata com o tempo contêm esta mesma substância neurotóxica. Então a batata pode ser consumida e utilizada para fazer receitas sem problemas, desde que não esteja esverdeada. E aí? Gostou do vídeo? Lembre de curtir e compartilhar para que outras pessoas tenham esse conhecimento. Espalhe esse vídeo para toda a sua família. Bem, chegamos agora ao final de nosso vídeo. Esses foram os alimentos que podem estar sendo nocivos à sua saúde. Me diz aí, quais desses alimentos você costuma consumir? Você sabia dos riscos? Escreva aí embaixo. Espero que tenham gostado. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um desses aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.